começar uma nova etapa aqui das nossas aulas. Não sei dizer ainda quantas aulas em torno disso, mas não muitas. Mas ainda fazendo um trabalho de contextualização. Vou retomar a ideia central aqui das exposições deste curso, de abordar o conceito de paideia na filosofia grega. O conceito de paideia na filosofia grega, mais particularmente pensando nos filósofos do século V, do século IV, pensando fundamentalmente em Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Como essa relação, essa associação entre a ideia de educação ou formação e as filosofias, e as atitudes ou posturas filosóficas desses pensadores envolve um certo conjunto de temas, de conceitos herdados da tradição, né? Alguns tópicos característicos da cultura daquela época. Não se compreende bem por que é que um Sócrates, um Platão, um Aristóteles propõe que determinadas posições filosóficas envolvam a ideia de uma formação filosófica, de uma educação filosófica, digamos assim, né? E também como essa proposta ela toca, sobretudo, na faceta moral, ética e política desses pensadores, ou seja, a ideia de uma formação filosófica, a ideia de uma educação do filósofo, né? Ou a ideia de uma educação que conduza a uma atitude filosófica, presente mais ou menos intensamente em cada um deles. Essa ideia passa não apenas pelas concepções de filosofia que eles têm, digamos assim, mas também por uma certa concepção do que vem a ser agir corretamente. Portanto, há uma dimensão ética na ideia de educação sempre, né? Educar é educar para agir de um determinado modo. Então, essa associação não nos permite simplesmente adentrar nesses textos desses filósofos sem antes ter uma ideia um pouco menos obscura, um pouco mais precisa do contexto cultural em que isso se dá. E foi por isso, então, que nas últimas aulas eu passei muito superficialmente por alguns trechos dos poemas de Homero, Ilíada e Odisseia, no intuito de mostrar como ali já estão presentes uma certa visão paradigmática do que vem a ser um homem bom, do que vem a ser um homem julgado bom, né? Então ali nós vimos que há uma certa sociedade presente nos poemas de Homero, há uma certa visão de mundo presente nesses poemas, que não é totalmente sistemática e que não é completamente concorde nos dois poemas, mas que pode ser resumido em algumas ideias centrais, né? A ideia da honra, a ideia da glória, a ideia da virtude, né? Concebida, sobretudo, como a virtude no campo de batalha, a virtude do guerreiro e a capacidade de boa utilização do discurso, né? Quer dizer, o guerreiro que é dotado da kalokagatia, né? Que é kalos kaiagatos, ele se destaca como um guerreiro, na sua capacidade bélica no combate e também pela sua capacidade de liderar e influir nos seus pares mediante o bom uso da palavra, né? E nós vimos ali, então, tanto sistematicamente, tanto esquematicamente até, que as características do guerreiro são, sobretudo, encontradas e reconhecidas na figura de Aquiles, que domina a Ilíada, e as características do indivíduo capaz de utilizar bem o discurso, de modo a persuadir e até mesmo enganar e iludir, né? Elas
se encontravam privilegiadamente na figura de Odisseu, que também se encontra na Ilíada, mas que é o protagonista da Odisseia, né? E ali nós vimos ali germinar em alguns termos importantes, como por exemplo virtude, né? Como a ideia do valor do indivíduo. Bom, eu vou ainda, antes de entrar nos textos dos filósofos aqui que nos interessam, fazer ainda algumas exposições, ainda na intenção de uma contextualização, de uma familiaridade com a época, né? De modo a tentar mostrar como é que no decorrer da cultura grega, esses valores, alguns deles que aparecem nos poemas de Homero, vão ganhando um desenvolvimento e uma certa nova versão. Eles vão ganhando uma valorização diferente, né? E a gente pode perceber como é que isso se dá nas grandes produções culturais do período. E agora, então, a gente vai entrar num período mais próximo dos filósofos, já no século V a.C., que é o século de Sócrates, fundamentalmente de Sócrates, do jovem Platão, né, mas não do Platão maduro, que é o século chamado século de Péricles, ou século de ouro, né, no qual nós temos alguns acontecimentos que marcaram a cultura grega. Em primeiro lugar, a guerra médica, as chamadas guerras médicas, que são as guerras entre gregos e persas, né, que se deram na primeira metade do século V. O advento da democracia, sobretudo na cidade de Atenas, que se dá já no final do século VI, ao que tudo indica, com uma série de reformas políticas. E no século V, já neste período das guerras médicas, ganha enorme impulso, né, e que alcança o seu ápice, então, com Péricles, que é a figura central do século V, é a grande figura política do século V, né, depois de Solon, e o acontecimento que, de certa maneira, já marca uma certa decadência, que é a guerra civil, é a guerra do Peloponeso. A guerra não entre gregos e bárbaros, né, não entre gregos e persas, mas entre gregos e gregos, entre os aliados de Atenas de um lado e os aliados de Esparta de outro lado, que ocorre na segunda metade do século V, no período aí do apogeu intelectual de Sócrates, período mais rico culturalmente, provavelmente, do período do século, no qual Platão é ainda um adolescente. A Guerra do Peloponeso começa em 432 e termina em 404. Em 432, Sócrates não tem ainda 40 anos, é um indivíduo que está ainda em projeção, e Platão não nasceu. Quando a guerra termina em 404, Platão tem 20 e poucos anos. A condenação de Sócrates se dá em 399. Esse é um momento crítico da cultura ateniense, da democracia ateniense. A partir daí, então, com uma série de outras guerras, logo virá, então, o domínio macedônio, primeiro com Filipe, depois com Alexandre. E aí nós já estamos na época aristotélica, né? Esse período da segunda metade do século V é o período, do ponto de vista cultural, em que Atenas produziu, de maneira excepcional, figuras como Heródoto e Tucídides, quer dizer, é o surgimento da história, os grandes oradores, os grandes reitores, como Gorgias, os Protágoras, os grandes sofistas, né? E produziu um tipo de cultura, um tipo de poesia que marca o século V. Quer dizer, se o período homérico é marcado pela chamada epopeia, pela poesia épica, século VIII, ao que tudo indica, e se a partir de Homero se dá um longo período no qual predomina a chamada poesia lírica, com alguns nomes muito destacados, né, como Píndaro, por exemplo, como Safo, Anacreonte, Simônides, o século V é o século por excelência da poesia trágica, da tragédia. Né? A grande manifestação poética da democracia ateniense da metade do século V em diante são os concursos, né, os torneios, digamos assim, os festivais
nos quais os gregos passavam um dia inteiro, desde o sol raiar até o momento em que ainda há luz, assistindo às representações dos poetas trágicos, né? Então, a cada um dos grandes festivais, seja dos grandes festivais como os panateneus, ou os neméios, os istmicos, os píticos, e todos eles, sobretudo em Atenas, se encontravam, havia 3 dias de encenações de poesia trágica, no qual 3 poetas concorriam, disputavam o prêmio, né? E esta produção cultural, que são as tragédias, ela se dá justamente nesse momento do surgimento da filosofia. Quer dizer, a primeira tragédia conhecida por nós, certamente não foi a primeira tragédia escrita, mas a primeira que nos chegou, ela provavelmente se dá na década de 70, 470 aproximadamente, né? E a última grande tragédia encenada ocorre no finalzinho do século, em 401, 402. E todo esse período ele é culturalmente dominado pela produção da tragédia, né? Então, o que eu queria hoje, e talvez nas próximas 2 aulas, a próxima aula, talvez 2, não sei, ainda não tenho certeza, é falar um pouco sobre a tragédia grega e analisar em particular algumas delas, pensando sempre no que elas podem nos auxiliar para a questão da formação, da educação. Ou seja, em que medida a cidade de Atenas, nós estamos pensando sempre aqui na cultura ateniense em primeiro plano, em que medida na cidade de Atenas a tragédia desempenha um papel educativo, formativo e não simplesmente um papel estético, que é aquilo que nós, num primeiro momento, imaginamos que cabe a uma tragédia, ao teatro, né? O teatro, para nós, sobretudo, um acontecimento estético, um acontecimento artístico, nós dizemos. Bom, certamente isso é verdade das tragédias gregas, mas também é verdade que elas desempenham, no contexto em que elas são produzidas, nesses acontecimentos que se dão anualmente, dos grandes festivais, eles são encarados pela população que vai assistir essas tragédias, não apenas como um espetáculo de demonstração de habilidade poética dos seus criadores, mas como uma forma de mobilizar, de pôr em ação, né? E aí tem toda uma discussão sobre como se dá este pôr em ação, valores presentes na época em que essa sociedade vive, né? E aí estaria então a sua dimensão paidêutica, né? A sua dimensão formativa e educativa. A grande maioria das tragédias produzidas pelos poetas trágicos tem por temas assuntos da épica, seja dos poemas de Homero, seja dos ciclos mitológicos anteriores mesmo aos poemas de Homero, como, por exemplo, talvez o mais importante, mais explorado, que é o chamado ciclo tebano, de Édipo, de seus filhos, né, de Édipo, de Antígona, né? Ou então o ciclo dos Atridas, de Agamemnon e de Orestes, né? Está ali a grande matéria da produção dos poetas, né? Ifigênia, filha de Agamemnon, que vai permitir a Eurípides produzir tragédias notáveis, ou então as Suplicantes, com Dionísio, né? Há também tragédias, essas são minoria, mas elas existem, que tratam de assuntos relativos, inclusive, a acontecimentos historicamente mais próximos, como, por exemplo, os persas, que é a primeira tragédia conhecida de Ésquilo, que trata da guerra entre gregos e persas, né? E não trata, então, de um futuro distante e já visto como mitológico, né? Mas o que predomina realmente nos assuntos das grandes tragédias é o mito. O mito é a substância da tragédia. No entanto, ainda sendo o mito a substância da tragédia, é muito claro, ao lermos as tragédias, que os autores, que os grandes poetas trágicos, estão também se servindo desses mitos, não apenas, mas também
como um meio de pôr, sejam posições pessoais defendidas por eles, sejam ideias correntes na sua época, mas por certos temas, certos tópicos que não são típicos da época, mas são característicos e caros à época desses próprios autores. Em outras palavras, quando a população ateniense acorre ao anfiteatro, ela não vai apenas assistir uma imitação, uma encenação de histórias do mito, mas ela vai, de alguma maneira, ver-se a si própria presente, não no mito propriamente dito, mas na construção da tragédia, dos acontecimentos em torno dos quais esta história está tramada. O mito fornece a ocasião, fornece, digamos, o argumento, né? Dando a palavra argumento, seu sentido aqui cinematográfico mesmo, né? A ideia da qual parte a peça, ela é quase sempre presente no mito. Mas a intenção do poeta, quando elabora sua peça a partir do mito, não é simplesmente reproduzir o que está presente, por exemplo, no poema de Homero. É partir de alguma história ali presente, desenvolvê-la, nem sempre seguindo a tradição mítica, mas por alguma razão ver nesse argumento mítico a ocasião para o desenvolvimento e a mobilização de temas e ideias caros à sua época. Né? Então, por que é interessante ter uma visão sobre a poesia trágica aqui para nós? Porque ela não é apenas, embora ela seja também, o exercício da reiteração de ideais da épica, como, por exemplo, a superioridade divina em relação ao humano. Isso raramente estará ausente dos mitos, né? Mas também um modo contemporâneo, um modo, digamos, moderno, ou seja, um modo da época, de tratar de temas e tópicos presentes na época. Né? Evidentemente, as grandes tragédias serão sempre uma exibição do destino humano efêmero em comparação com a eternidade dos deuses. Isto nunca deixará de ser verdade. E o trágico, o mecanismo trágico propriamente dito, está justamente na constatação da superioridade do divino em relação ao humano, e que quando o humano procura ultrapassar os seus limites, a punição divina é inevitável. Né? Isso é a essência da tragédia. Isto nunca deixará de ser presente nas peças dos poetas trágicos. Mas não é isso apenas que define a tragédia. Se fosse apenas isto, o que caracterizaria para o ateniense que vai ao anfiteatro assistir a peça é apenas a exibição de uma história que ele já conhece. Todos os cidadãos atenienses conhecem a história de Édipo. Ninguém ali é ignorante sobre a história de Édipo, mas a história de Édipo não é o que mais importa quando se vai assistir um poeta. Uma peça como Édipo, Rei de Sófocles, por exemplo, para falar simplesmente na maior de todas, provavelmente. Não é isso que importa. O que importa é o como ela é feita. E o como ela é feita também não é apenas a repetição daquilo que está dado na tradição, mas é a capacidade que o poeta tem, em primeiro lugar, de versejar, de metrificar, de poetar, de exibir o seu talento poético propriamente dito, mas de mobilizar uma série de preocupações modernas e não arcaicas. Né? Então, uma boa leitura de qualquer uma das tragédias gregas não pode ser apenas a descoberta do óbvio, né? O mecanismo trágico sendo acionado em todas elas,
a excepcional superioridade divina em relação ao humano, mas ela é também, nós temos que pensar aí que o espectador é um contemporâneo do poeta, mas ela é também uma maneira pela qual o poeta se dirige ao seu público imediato e diz alguma coisa a este público para além do mito. Nesta medida, o poeta trágico é um educador. Deste ponto de vista, a poesia trágica pode ser vista como formativa do seu público. Né? É claro, aí sempre se pode pôr a questão, mas qual é a intenção do poeta? Isto é sujeito a muitas interpretações. Mas é por este prisma que o espetáculo de uma peça trágica, ou a leitura dessa peça trágica, pode ser vista como dotada de motivações propedêuticas e educativas da parte do seu criador. Né? Então, nós estamos um pouco longe da ideia de que teatro, né, é apenas deleite, assim como no caso da poesia épica nós já sabíamos. Teatro não é apenas uma questão de deleite, ela é uma questão de formação, de incutir ideais defendidos pela cidade ou pelo poeta. Então, é desse ponto de vista, digamos assim, em busca do efeito e da função educativa da poesia trágica, que eu vou hoje fazer alguns rápidos comentários de natureza geral, e se der tempo eu vou então também comentar uma tragédia, alguns pontos de uma tragédia. Né? Bom, evidentemente, quem não sabe, mas isto é público e notório, né? Falar em poesia trágica grega é falar de três grandes nomes. São os três poetas trágicos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Não foram os únicos, existiram outros que nós conhecemos por serem nomeados por outras fontes, então existiram outros trágicos, né? Mas o que nos restou de relevante foram peças desses três grandes poetas. Né? No caso de Ésquilo e Sófocles, nos chegaram de cada um 7 peças. E essas 7 peças que nos chegaram de cada um, provavelmente foram coletadas por bibliotecários posteriores e transformadas em um grupo. Né? Elas não são entre si, elas não formam entre si uma unidade. No caso de Eurípides, nos restaram 21. Nos restaram 3 grupos de 7. Ésquilo parece ter vivido na primeira metade do século V. Ele nasce em 525 aproximadamente e morre em 465 por aí. Ele viveu em torno de 70 anos. Ele morre na metade aproximadamente, 455 a.C. Ele foi general, ele combateu nas guerras médicas. Ele participou da guerra contra os persas. Né? E ele é provavelmente o mais antigo dos poetas trágicos. A tragédia conhecida, cuja datação deve ser a mais antiga, os persas, é da autoria de Ésquilo. Né? Sófocles é de 490 aproximadamente e viveu até o finalzinho do século, viveu cerca de 90 anos. Né? E Eurípides é um pouco mais jovem, é de 480 aproximadamente, e morreu em cerca de 405 por aí. Né? Eurípides e Sófocles são quase contemporâneos. Era costume, nesses festivais em que os poetas trágicos disputavam entre si, a cada ano, nesses festivais, 3 poetas se inscreviam para apresentar as suas peças. Então, eram 3 dias. Em cada um dos dias,
desde de manhã até o pôr do sol, cada poeta apresentava 3 tragédias e uma sátira. Essas 3 tragédias, com o tempo, passaram a ser concebidas pelos poetas como trilogias. Ou seja, no primeiro momento, o poeta apresentava 3 peças, né, que não tinham necessariamente entre si uma unidade. Mas com o tempo eles começam a elaborar trilogias mesmo, ou seja, eles começam a compor 3 peças unificadas. Nós infelizmente não nos restaram muitas, na verdade só nos restou uma trilogia completa, que é a Oresteia de Ésquilo. A chamada Oresteia de Ésquilo, ela é chamada de Oresteia, porque as 3 peças que compõem uma trilogia, ou seja, compõem uma unidade de ação, a primeira termina, onde ela termina, começa a segunda, a ação da segunda, e quando a ação da segunda termina, começa a da terceira. Né? Ela é o único caso de trilogia que nos restou completa. Né? E ela é chamada, então, resumidamente, de Oresteia. Ela é chamada assim porque ela é uma referência à figura central da trilogia, que é Orestes, filho de Agamenon. Né? Toda ela se passa como ela se passa em torno dos acontecimentos que vão desde o retorno de Agamenon da guerra de Troia para Micenas, que é a cidade da qual ele é rei, o assassinato de Agamenon, que eu mencionei na última aula a propósito da Odisseia, por sua mulher Clitemnestra e por seu amante Egisto. Isto é o tema da primeira peça da trilogia, é o Agamenon. No Agamenon, Orestes não aparece. O Agamenon se dá todo em torno do retorno de Agamenon a Micenas, do seu assassinato por Clitemnestra. A segunda peça começa com a vingança que Orestes tem que empreender para punir o assassino de seu pai. Os laços familiares obrigam Orestes a vingar a morte do pai, o que o obriga, portanto, a matar a mãe, né? E o torna, então, vítima da perseguição das Eríneas, as deusas vingadoras, porque alguém que mata sua mãe está condenado à punição pelas deusas vingadoras das Eríneas. Então, a segunda peça da trilogia chamado As Coéforas. Coéforas é uma designação das 3 divindades punitivas, as chamadas Parcas ou Eríneas, tá? Que são as divindades responsáveis pela perseguição e punição dos criminosos. A segunda peça, então, se dá com a morte de Clitemnestra por Orestes e a consequente perseguição de Orestes pelas Coéforas ou Eríneas. E a terceira peça são as Eumênides. As Eumênides nada mais são do que as próprias Eríneas, as Parcas, que mudam, elas recebem uma nova denominação, Eumênides. A denominação Eumênides é uma denominação que expressa uma mudança em relação à função que elas tinham anteriormente. Este sufixo eu significa bom. Né? Elas serão, de alguma maneira, não mais as mensageiras da vingança e da punição, mas elas não mais punirão Orestes por decisão dos deuses. E aí a trilogia, então, surpreendentemente, e eu vou tentar falar talvez na semana que vem sobre isso, ela tem um final não trágico. E este final não trágico tem muito a ver com a intenção de Ésquilo de celebrar um novo estado de coisas não trágico, né, que está intimamente associado à democracia ateniense, como nós vamos ver. Esse novo estado de coisas, a deusa Palas Atena consegue que a maioria dos deuses votem pela absolvição de Orestes, e então Orestes não mais será
perseguido pelas coéforas, que serão chamadas então de Eunênides. Né? Elas são agora divindades positivas nas Moéreas. Né? Então, essa trilogia, essas 3 peças foram provavelmente encenadas em sequência, começaram a ser encenadas pela manhã, assim que o sol nasce, e serão encenadas durante todo o dia, nesta sequência, e são seguidas de um drama satírico. Nós não sabemos qual foi o drama satírico que Ésquilo compôs para acompanhar esta trilogia. Então, a partir de um certo momento na história da tragédia grega, todos os concorrentes estavam obrigados a apresentar 3 peças numa trilogia, que não era apenas um aglomerado de 3 peças diferentes, que se uniam longínquamente por um tema comum, mas que constituíam uma certa unidade de ação. Aqui nós temos uma unidade de ação. Os acontecimentos da segunda peça são uma consequência dos da primeira, e os da terceira são uma consequência dos da segunda. Né? Infelizmente, nós não temos trilogias, a não ser esta, né? Mas, com toda certeza, muitas das tragédias que nós temos faziam parte de trilogias. Né? Não há como saber também, quer dizer, essa é uma questão que sempre será objeto de controvérsia, como surge a tragédia. Né? Qual é exatamente a sua origem? O que se considera é que a tragédia, tal como ela passa a ser praticada no ápice do século V, já é uma versão bastante sofisticada de um tipo de canto, porque aqui é preciso levar em conta que ela também envolve música, de um tipo de canto em honra do deus Dioniso, que portanto é o patrono da tragédia, e que era celebrado e cantado na cidade periodicamente. Este canto ele era feito pelo coro. Né? As festividades em honra ao deus Dioniso envolviam então a produção de algum tipo de canto, portanto poesia, acompanhado de música, e cujo objetivo fundamental era uma celebração do deus Dioniso. O coro continuará sendo parte fundamental das tragédias. Não há tragédia que não tenha coro. Né? E o coro, na verdade, não é uma personagem individual, mas ele é um conjunto de indivíduos que tem uma função em todas as tragédias. Geralmente eles representam a cidade. Via de regra, não sempre, mas via de regra, eles representam a cidade. E eles dialogam com as várias personagens. E durante a peça há partes da peça que são apenas cantadas pelo coro. Há momentos em que as personagens deixam de dialogar e vem então uma parte que é chamada de... você tem várias partes, né, dos coros, estásimos, estrofes, apóstrofes, que são versos feitos pelo poeta para serem cantados pelos membros do coro. Né? Bom, esse coro originário que cantava o deus Hesíodo envolvia alguma celebração religiosa. Né? Sempre se trata de uma celebração religiosa, e ao que parece, o deus Dioniso foi associado rapidamente a um animal que é o bode. Né? O bode, em grego, tragos. Tá? O que levou então a uma denominação para este canto coral, associado à celebração do deus Dioniso, tragoidia, que significa ode, canto do bode. Tá? Então a palavra tragédia teria sido composta a partir do termo tragodia, que literalmente significa canto do bode. Quer dizer, a origem da palavra tragédia nada tem a ver com o trágico, entendido tal como ele se apresenta nas grandes peças. Né?
é uma denominação que tem a ver com a origem histórica desse tipo de produção poética. O canto coral, a chamada lírica coral, é fortemente presente já na cultura grega. Os trágicos não foram os primeiros a produzir poesia para coro. Os grandes produtores de poesia para coro são os chamados líricos corais, como Píndaro e Simone. Píndaro maior, né? Com uma produção de poesia feita para ser cantada, chamada lírica coral. Esse tipo de produção vai ser incorporado, então, ao culto ao deus Dioniso, e por alguma razão, em algum momento, então, nós teremos uma associação entre isso e os mitos, e se começa a se produzir, então, essas tragédias, nas quais o canto coral é apenas uma parte, sempre presente, indispensável, mas apenas uma parte, né? Eu vou então falar um pouco sobre em que sentido se pode entender a tragédia grega como um instrumento educativo, né? E vou tomar como ponto de partida um dos principais intérpretes da cultura grega do ponto de vista da sua função educativa, que é muito conhecido, que é Werner Jäger, que escreveu uma obra chamada Paideia. Eu já devo ter comentado aqui, faz parte da bibliografia, este pequeno volume, né? Que é uma obra, é um desses trabalhos com os quais é difícil você concordar inteiramente. E, na verdade, não se fazem mais. Obras como a Paideia de Jäger não tem mais lugar, ou raramente tem lugar, no estilo de pesquisa filológica e helenística atual. Por quê? Porque o que o Jäger faz é uma enorme visão de conjunto da cultura grega, tomando como um fio condutor a noção de paideia. Então ele vai se debruçar sobre praticamente toda a produção cultural grega, daí o tamanho do trabalho, do ponto de vista da ideia de educação, de formação, né? O termo melhor aqui, para o Jäger e para os alemães de uma forma geral, o termo alemão que Jäger usa se traduz normalmente por formação, né? O termo Bildung, que está ligado à ideia de imagem, né? De Bild, imagem, e não propriamente educação. Educação, o termo mais usado seria, pelo que me disseram, evidentemente, algo assim. Erziehung. Né? Então, a educação aqui é sempre no sentido de formação, de construção. Né? A paideia é concebida como a construção do indivíduo. E a tese central do Jäger, e daí a dificuldade de aceitá-la, porque de certa maneira ela é impregnada de uma visão um tanto idealista, eu diria, é de que de Homero, desde a época homérica, que é o grande manancial da cultura grega, até o período que ele analisa, até Demóstenes, que é o último grande nome sobre o qual o Jäger se debruça, não se deve falar de uma evolução da cultura grega, não se deve dizer que a ideia de homem que está por trás do ideal educativo dos gregos passa por alterações significativas, mas deve-se dizer que há um ideal de homem sempre presente que vai ganhando diferentes maneiras de manifestação. É uma tese, nesse sentido, bastante polêmica, né? E para o Jäger, há o que ele chama de um ideal de homem, né? É o kalos kai agathos lá dos poemas de Homero, em última análise. Há um ideal de homem que vai, no decorrer desses séculos todos da cultura, se apresentando novamente, ganhando novos contornos, mas é sempre o mesmo. O conteúdo não mudaria. Né? Claro, isso é uma tese
bastante polêmica, né? Que talvez envolva uma certa filosofia da história, sempre discutível. Por isso que a tese central do Jäger é discutível. Mas as análises que ele faz dessas obras todas que ele estuda, elas continuam sendo muito interessantes. Quer dizer, nós não precisamos comprar a tese central de Jäger, eu não estou disposto a fazer essa compra, para nos servir de ideias interessantes. Porque é um fato incontestável que alguns produtos culturais que Jäger estuda têm, de fato, uma intenção que pode ser chamada de formativa. Né? Em alguns casos a coisa é mais polêmica, mas em outros casos é muito evidente isso, que o poeta, o filósofo, o orador, todos eles têm uma intenção formativa. Eles pretendem, com aquilo que eles dizem, produzir em alguém alguma coisa que o torne melhor. Né? O que é isso que eles julgam tornar melhor aquele que recebe esse produto? Isso é uma questão mais controversa, polêmica. Mas a ideia de que há uma intenção formativa, ela certamente é presente em grande parte dessas produções culturais. E no caso da análise que Jäger faz da tragédia, algumas passagens que ele produz, alguns comentários que ele faz, são interessantes, a meu ver, aqui, para chamar justamente a atenção para essa ideia de que os poetas trágicos estão em busca de formar, não apenas de deleitar. Né? Então eu vou ler aqui duas passagens da Paideia, do capítulo voltado a Ésquilo. Na verdade, ao falar de Ésquilo, inicialmente Jäger faz algumas considerações gerais sobre a tragédia. As considerações é que interessam aqui. Eu vou usar a conhecida, eu creio que é a única tradução portuguesa existente. Doutora Martins Fontes, 95. Na verdade, essa tradução é uma tradução portuguesa adaptada. Né? Ela foi feita em Portugal e foi publicada no Brasil com as devidas adaptações, os devidos abrasileiramentos do português. Então, tem uma passagem, páginas 292, 293, 292, 293, que eu gostaria de comentar. Diz Jäger. A tragédia ática porque é a região da cidade de Atenas. A tragédia é um fenômeno fundamentalmente ateniense. Não se sabe ao certo se havia nas outras cidades do mundo grego constantemente a promoção de festivais de tragédia e de comédia. Né? A tragédia ática vive um século inteiro de hegemonia indiscutível, que coincide cronológica e espiritualmente com o crescimento, apogeu e decadência do poder civil do Estado ático. Quer dizer, de fato, de Ésquilo a Eurípides, a tragédia domina o século V. Ela não é a única produção poética existente, mas ela é a produção poética dominante. E ela se dá desde as guerras médicas, que é o momento que o povo grego vence os persas, até a guerra civil, que significa uma importante queda, até moral, no mundo grego, ela se dá justamente nesse período. Né? Como a comédia reflete, foi nele, neste século, que a tragédia alcançou a maior grandeza de sua força popular. Eu pretendo falar alguma coisa sobre a comédia no futuro, não agora, porque algumas ideias que me parecem caber para a tragédia caberão também para a comédia. O seu domínio da tragédia contribuiu para a extensão da sua ressonância no mundo grego e para a grande difusão do idioma ático no Império Ateniense. E, por fim, cooperou na decomposição moral e espiritual que, segundo o exato juízo de Tucídides, afundou o Estado,
tal como ele havia dado força e coesão interna no período do seu apogeu. Se encarássemos o desenvolvimento da tragédia grega, desde Ésquilo até Sófocles e Eurípides, do ponto de vista da estética pura, seria totalmente diverso o nosso juízo a seu respeito. Mas, do ponto de vista da história da formação humana, formação aí, bido, né, da história da educação humana, propriamente dita, no sentido mais profundo da palavra, é assim, evidentemente, que surge o seu processo, como claramente reflete, absolutamente sem pensar na posteridade, o espelho da consciência pública que é a comédia desse tempo. Mas o que Hegel diz é que na comédia, se vocês leem Aristófanes, vocês vão ver que Aristófanes se comprazia frequentemente em zombar, sobretudo de Eurípides, né? Zombava da tragédia. Na comédia pode-se perceber como é que os homens em geral iam, qual era o juízo do senso comum ateniense em relação à tragédia. Né? Os contemporâneos não consideravam nunca a natureza e a influência da tragédia de um ponto de vista exclusivamente artístico. Era a tal ponto a rainha que a tornavam responsável pelo espírito da comunidade. Essa é uma ideia importante. O espectador da tragédia não está lá apenas para apreciar o poeta, para apreciar o valor poético da tragédia e admirar o talento poético do seu autor. É claro que no século V, isso já vale antes também, não existe mais essa ideia tão importante na épica, no período homérico hesiódico, de que o poeta é inspirado pela musa, e de que a fala do poeta é uma fala de origem divina. Essa ideia é cada vez mais enfraquecida, e já há uma plena visão de que todo poeta é portador de uma tekné. Ele tem uma arte própria. Né? Esta ideia de que o poeta é, na verdade, um escolhido das musas, e que é só falar, muito pouco dele depende, e muito depende da vontade das musas, filhas de Zeus e da memória, como dizia Hesíodo, né? Essa ideia já não é mais uma ideia cara ao século V. Ela já é, na verdade, matizada pelos poetas líricos anteriores, como sobretudo Píndaro e Simônides, né? Que já concebiam a relação entre o poeta e a musa como uma relação de cooperação, não como uma relação de subordinação. Né? Aqui há claramente, para o espectador da tragédia, a concepção de que o poeta é dotado de uma certa tekné. Então, o espectador da tragédia era perfeitamente capaz de apreciar um certo estilo esquiliano, um certo estilo euripidiano. Né? Isso era algo compreensível para o espectador. Certas marcas características que cada um desses trágicos tinha no seu fazer a poesia. Né? No entanto, diz o Jäger, não era atrás disso que a cidade estava, que os cidadãos estavam quando acorriam ao anfiteatro, passavam 3 dias inteiros assistindo encenações. Não era isso simplesmente que os movia. Né? Os contemporâneos não consideravam nunca a natureza e a influência da tragédia de um ponto de vista exclusivamente artístico. Era a tal ponto a rainha que a tornavam responsável pelo espírito da comunidade. Eles esperavam, portanto, encontrar na tragédia a si próprios, enquanto comunidade. Eles de alguma maneira, esperavam identificar-se ou encontrar, sendo mobilizados ali, preocupações típicas da sua cidade. E embora devamos pensar, prossegue Jäger, como historiadores, que os grandes poetas não eram só criadores, mas também os representantes daquele espírito, isso não altera em nada a responsabilidade da sua função diretiva, que o povo helênico achou maior e mais grave que a dos chefes políticos que se sucederam no governo constitucional. Para usar uma expressão absolutamente anacrônica, então, vou colocar muitas aspas nela.
Os poetas trágicos eram formadores de opinião. Né? O que eles diziam era recebido como expressão de algo a ser pensado. Eles chegavam no cidadão. Eles tinham influência sobre a maneira de pensar do cidadão. Né? Nessa medida, então, eles eram formadores. Né? O que eles faziam, dizia Hegel, era Bildung, era formação. Claro, até que ponto se deve aceitar essa tese? E qual o sentido dessa formação? Nós não precisamos aqui aceitar as posições de Hegel, evidentemente. Mas é inegável, pelo que se percebe no interior das peças, que o poeta está dialogando com o seu público e que esse dialogar com o seu público envolve a intenção de ou persuadi-lo, ou movê-lo, ou comovê-lo na direção de uma certa visão de mundo. Né? Só a partir deste ponto de vista, de que há uma função diretiva na poesia do poeta trágico, de que o povo heleno conferia ao poeta esta função diretiva e formadora, só a partir desse ponto de vista é que se pode compreender, isso é extremamente importante para nós, a intervenção do estado platônico na liberdade da criação poética, tão inexplicável e insustentável para o pensamento liberal. Quando Hegel usa aqui a expressão a intervenção do estado platônico, ele está se referindo à República de Platão, com certeza, na qual se constrói um estado, uma cidade. E em cuja cidade não há lugar para os poetas trágicos. O que o Hegel está dizendo é, se nós não tivermos em mente a função diretiva, educativa e formadora dos poetas trágicos, não podemos entender por que Platão julgou que eles deveriam ser expulsos da cidade justa. É somente tendo em vista esta pretensão paidêutica da poesia, aliás, nós vimos isso já quando ouvimos Platão falar de Homero, no final da República, isso vale também para os trágicos. Por que expulsar o poeta trágico da cidade? Ora, o poeta apenas nos deleita. A resposta, o poeta não é apenas produtor de deleite. O poeta, de alguma maneira, é produtor de verdade ou de opinião. O que o poeta faz na cidade tem tal importância educativa que ele deve ser tratado como um educador. E é como educador que a cidade justa de Platão não permite que ele nela habite. Então, o que o Hegel nos lembra aqui com razão é que se nós não tivermos em mente esta importância educativa que a cidade real confere ao poeta trágico, se não tivermos isso em mente, não entenderemos por que Platão julgou ter que dizer que a cidade verdadeiramente justa, que não é a cidade tal como ela existe na realidade em Atenas, que a cidade verdadeiramente justa não poderia aceitar os poetas trágicos. Não é? Valeria a pena, então, ilustrar este diagnóstico do Hegel, indo até alguns trechos da República de Platão. Nós estamos aí no mesmo momento da República que eu mencionei na primeira aula, quando eu falei sobre Homero como educador. Então, vocês se recordam que eu havia chamado a atenção para o fato de que, no final da metade do 10º livro da República, quando Sócrates, Glauco e Adimanto encerram o assunto da poesia, eles encerram dizendo, se você encontrar admiradores de Homero, que afirmam que Homero é educador da Grécia, vocês terão que dizer a eles que eles não terão lugar, nem eles, nem Homero, na cidade justa. Né? E é mais ou menos neste contexto que nós encontramos algumas informações relevantes sobre o porquê a cidade justa não pode acolher o poeta trágico. Em primeiro lugar, uma passagem que inaugura o livro 10 da República, (595b), o livro 10 da República. Muitos se perguntam por que Platão escreveu esta parte da poesia se ele já havia dado conta do tema nos livros 2 e 3. Né? Questão em aberto. Eu não vou aqui explicar exatamente as críticas, que são várias, que Platão dirige à poesia, que ele chama de poesia imitativa,
da qual Homero é o grande corifeu, é o grande líder, e os trágicos são seguidores. Né? Quando nós entrarmos em Platão, eu vou tentar abordar um pouco esse assunto. O que interessa aqui para mim é mostrar como, ao criticar a poesia trágica, Platão está nos mostrando o quão influente ela era como veículo educativo. Né? Vejam, nesse trecho, 595b, começando o livro 10, e dizendo que ainda vai fazer alguns comentários sobre a poesia imitativa, Sócrates diz então a Glauco e a Dimanto, né? Eu tenho que vos dizer, e não me denunciareis, ele pede aos seus interlocutores, não me denunciareis aos poetas trágicos e a todos os outros poetas imitadores, que, ao que se vê, coisas deste tipo, a saber, imitações, é a grande característica da poesia para Platão e que a torna nefasta, né? São uma violência contra a inteligência de quantos ouvintes não têm como antídoto conhecê-las tais quais são. Ou seja, aqueles que não conhecem realmente o que é a poesia imitativa, que portanto não podem se utilizar desse conhecimento como um antídoto contra essa poesia, sofrerão uma violência contra a sua inteligência. A acusação no limite é uma acusação gravíssima. A poesia imitativa, seja a épica homérica, seja a poesia trágica dos três grandes trágicos, ela produz um estrago intelectual, que não é apenas um estrago intelectual, mas é também moral, como ficará claro a quem ler a sequência do livro 10. Né? Claro, esse diagnóstico de que a poesia imitativa produz um grande estrago intelectual faz sentido do ponto de vista da concepção platônica do que vem a ser o bom uso do intelecto. Né? E que envolve, evidentemente, toda a filosofia platônica construída nos livros centrais da República, toda a metafísica das formas, a concepção de conhecimento em oposição à concepção de opinião, a famosa alegoria da caverna, a ideia do bem, né? Tudo isso, evidentemente, é que está por trás da condenação platônica da imitação, né? Como nós vamos ver no futuro. A imitação já é um enorme equívoco, porque ela imita aquilo que de fato é desprovido de plena realidade. Né? Mas este é, digamos, o enunciado geral do diagnóstico do problema da poesia imitativa. Aqueles que não a conhecem, como nós a conhecemos, como mera imitação, estão sujeitos a uma grande violência contra a sua inteligência. Olha, no final, depois de 595b, nós teremos aí até 605b, uma série de argumentos produzidos por Sócrates para mostrar por que a poesia deve ser banida da cidade. Bom, ele dirá, do ponto de vista do conhecimento do real, a poesia imitativa não nos dá nenhum conhecimento da realidade, ela é moralmente nefasta, ela é psicologicamente, entre aspas, nefasta, ela prejudica a alma dos indivíduos, né? Ele vai então construir vários argumentos ali, e em 605b, 606c, ele fecha essa argumentação dizendo que a maior acusação que temos contra a poesia imitativa é que ela é capaz de causar dano mesmo às pessoas de bem, com exceção de bem poucos. E nisto é que está o maior perigo. Bom, essas pessoas de bem, os bons, né, são aqueles que Platão julga que são cidadãos da cidade justa. E ele então descreve em que sentido se deve entender essa tese de que a poesia imitativa causa dano mesmo às pessoas de bem, com exceção de bem poucos. Ele diz então, diz Sócrates, os melhores entre nós. Nós não podemos nunca perder de vista que Platão é um aristocrata do ponto de vista do saber.
Para Platão, a cidade justa é aquela na qual há uma distinção nítida entre os seus cidadãos. Ela é uma aristocracia, evidentemente. E o filósofo é aquele que é melhor, do ponto de vista da sua natureza. Né? Os melhores entre nós, ao ouvir Homero ou outro poeta trágico, então vejam o que vai acontecer aqui, a descrição dos efeitos que, segundo Sócrates, produz a poesia. Os melhores entre nós, ao ouvir Homero ou outro poeta trágico, de passagem, Homero ou outro poeta trágico significa que Platão está chamando Homero de o primeiro dos poetas trágicos, como nós vimos numa aula anterior. Quer dizer, os trágicos, no fundo, são todos devedores de Homero. Né? Bom, ao ouvi-los, então, imitando um herói que, tomado pela dor do luto, dispara uma grande tirada entremeada por gemidos, ou canta e bate no peito. Imaginemos, por exemplo, passagens da Ilíada, quando Aquiles recebe em sua tenda o corpo de Pátroclo. E o poeta diz, ele arranca os cabelos e chora de aflição. Né? É mais ou menos esse tipo de passagem que é a passagem conhecidíssima do leitor de Platão, que é a passagem conhecidíssima do espectador do teatro, né? É disso que ele diz. Imaginemos algum de nós ouvindo Homero ou um outro poeta trágico imitando um herói, ou seja, apresentando a nós um herói, né? Agindo deste modo, tomado pela dor do luto, e então disparando uma grande tirada entremeada por gemidos, ou cantando e batendo no peito. Disso, tu sabes muito bem, Glauco, sentimos prazer. E esquecendo-nos de nós próprios, vamos atrás deles, compartilhando de seus sentimentos. E ainda com muito empenho, louvamos como bom poeta, principalmente quem nos emociona a tal ponto. Ou seja, quando estamos assistindo uma tragédia e vemos um herói, como Aquiles, sendo imitado na tragédia, ou seja, sendo representado e apresentado de maneira adequada como alguém em desespero por causa da morte de Pátroclo, e arrancando os cabelos diante do cadáver de Pátroclo, diz Platão, o que é que nós sentimos? Nós somos emocionados por ele, sentimos prazer. Né? E aí, vejam, Platão é realmente um psicólogo, é um indivíduo de cabeça privilegiada. Por que sentimos prazer na dor do herói? Né? Porque a exibição do espetáculo da dor do herói produz em nós prazer. Que tipo de prazer? Olha, nós sabemos que se trata de uma imitação. E se a imitação for uma boa imitação, e aí se põe em questão o que é imitar bem, que é uma questão de uma arte poética, não é uma questão que nos interessa aqui, se fizerem uma boa imitação, isso nos causará prazer. E esse prazer fará com que nós, diz o texto, vamos atrás dele compartilhando de seus sentimentos. E ao sentir prazer diante de uma boa imitação, sentiremos a dor do herói. Seremos emocionados e movidos pela dor do herói. Quer dizer, o mecanismo o efeito poético produzido por um bom poeta, ele é ao mesmo tempo um efeito de prazer que nos conduz, neste caso, a um sentimento de dor. Vejam como a análise é extremamente sofisticada, não é nem um pouco banal. Né? O prazer que a boa poesia nos causa ao ser boa poesia produz em nós automaticamente, diante da dor da imitação, o sentimento de dor. Né? E nisso nós nos esquecemos de nós, diz Platão. Né? Nós nos transformamos, de certa maneira, no herói. Nós seguimos o herói e deixamos de lado a nós mesmos. Vejam então que para criticar a poesia, para jogá-la fora, é preciso conhecê-la bem. Platão sabia muito bem do que estava falando. Conhecia como poucos o fazer poético. Né? Olha, de um outro lado, prossegue Sócrates, sabes que, ao inverso, o que é esse ao inverso? Quando ocorre para um de nós um luto em família, ou seja, agora, saímos do teatro, não estamos mais assistindo o espetáculo de um herói lutoso,
em luto, enlutado. Um herói enlutado, desesperado pela perda do amigo. Mas quando acontece conosco, nós diríamos hoje, na vida real, né? Gabamo-nos da atitude oposta, se conseguirmos manter a calma e resistir, porque é essa a atitude própria de um homem. Em outras palavras, se é verdade que, ao assistir o espetáculo do luto do herói, sentimos prazer pela boa imitação, e esta boa imitação que nos dá prazer nos leva automaticamente a ser comovidos, literalmente, movidos juntos com o herói, comovidos com ele, de modo a compartilharmos a sua dor. Quando isso acontece, não numa imitação, mas conosco, quando perdemos um ente querido, diz Sócrates, nós nos gabamos de atitude oposta em relação àquilo que vimos e experimentamos no teatro. Qual é a atitude oposta? Conseguir manter a calma e resistir. Porque essa é a atitude própria de um homem. Ou seja, na vida real, diz Platão, nunca repetiremos o que vimos no teatro. Por que Platão quer fazer essa análise? Porque ele quer mostrar, certo ou errado, ele quer mostrar que a imitação poética tem o nefasto efeito de nos levar a esquecer que uma coisa é a imitação, outra coisa é o que devemos fazer na nossa vida. E o que nós devemos fazer na nossa vida é o inverso do que nós sentimos diante do espetáculo da imitação. Não haveria problema em sermos comovidos pela dor do herói, chorarmos junto com ele, se não transferíssemos isto para a nossa vida. O grande risco, diz então Platão, é que passemos a agir da mesma maneira como reagimos ao espetáculo do teatro. O grande risco que a tragédia nos coloca é que passemos a chorar e percamos a calma e o controle diante do espetáculo da morte de um ente querido. Isso não é uma atitude considerada atitude adequada, porque nos deixamos levar pela comoção produzida na imitação do teatro. Olha, seria razoável, diz Sócrates, esse elogio, ver um homem que ninguém aceitaria como seu igual, mas ao contrário disso teria vergonha. Não sentir náusea, nem sentir prazer em elogiá-lo. Né? Aquilo que nós aceitamos no teatro, nós não aceitamos conosco, na vida real. E isso está certo para Sócrates. E a tragédia produz o grande risco de perdermos de vista essa diferença. Vejam só, o que Platão está aqui fazendo, no fundo, não é muito diferente do que acontece, eu diria, do que acontece, cada época tem, evidentemente, a tragédia que merece. Nós não temos um Ésquilo, nós temos apenas novelas de televisão. Né? Cada um tem as tragédias que merece. Né? Não é muito diferente o que Platão está condenando aqui daquele fenômeno que nós vemos frequentemente acontecer na vida das pessoas, que é imaginar que aquilo que elas assistem na imitação, de alguma maneira, seja uma maneira adequada de encarar a sua própria vida. Ou será que nós não vemos isso acontecer com frequência? Uma influência de um certo produto cultural, né, que no caso das novelas é com muita generosidade, que eu estou chamando de produto cultural, vamos ser generosos e chamar de produto cultural, já que eu estou comparando com esses três aqui, né? Mas o mecanismo de, digamos assim, muitas aspas, de transferência, muitas aspas nessa palavra, por favor, de transferência de um certo esquema de pensamento, de uma certa visão de mundo que eu teria o direito de julgar bela como imitação, para a maneira pela qual eu encaro a realidade, esta transferência que Platão diz é o grande efeito nefasto da poesia, seja a de Homero, seja a dos trágicos, né? E que nós não podemos aceitar. Vejam, Platão não está falando aqui de qualquer tolice, ele está se referindo, ele está agindo como juiz
como crítico cultural, digamos assim, um crítico muito severo, extremamente severo, né? Mas que está, de alguma maneira, detectando mecanismos psicológicos que ele julga nefastos para a educação do indivíduo, né? Claro, na teoria platônica, nós estamos aqui adentrando numa psicologia, no sentido da concepção platônica de alma. Porque Platão vai dizer, Sócrates vai dizer logo em seguida, que na verdade o que acontece quando eu deixo ocorrer um conflito entre aquilo que é prazeroso na imitação poética e aquilo que na minha vida eu devo fazer, quando eu deixo que, diante do espetáculo do luto, eu reaja como Aquiles reagiu na peça diante do cadáver de Pársico, eu estou aí, na verdade, produzindo uma subversão de partes diferentes da alma, na teoria platônica. E aí, evidentemente, nós teríamos que voltar ao quarto livro da República, que não é o que vamos fazer aqui agora. Mas Platão não deixa, nesse momento, de evocar essa sua sofisticada teoria da alma do livro 4, para dizer que quando isso acontece, quando eu sou capaz de recusar a atitude do herói na minha vida, eu me recuso a comportar-me na minha vida como o herói se comportou na imitação, é porque ali a parte da alma que estava sendo contida naquela ocasião, no momento dos infortúnios familiares, e sentia uma necessidade imperiosa de chorar e lamentar-se até saciar-se, essa parte estava sendo contida, né? Na minha vida, quando eu sou capaz de manter o meu controle diante de uma paixão, é porque há uma parte da minha alma que é capaz de conter esta parte passional. Porque, por sua natureza, há uma parte passional que é afeita a esses desejos. E é essa que, naquele momento, os poetas satisfazem e alegram. Em outras palavras, diante do espetáculo do teatro, os poetas comovem, porque eles satisfazem e alegram, segundo a teoria platônica, uma certa parte da alma, né? E esta parte da alma satisfeita no espetáculo do teatro faz com que eu tenha prazer e imediatamente seja comovido, passe a sentir a dor do herói, né? Olha, o grande risco da poesia para Platão é que a parte que deve ser satisfeita apenas na imitação teatral sobreponha-se na minha vida àquela parte que, por natureza, deve sobrepujar esta parte, que Platão vai chamar de parte racional, digamos assim, né? Num sentido muito largo. E aí, então, ele diz, o que em nós, diz Sócrates, o que em nós, porém, por natureza é o melhor, já que não recebeu nem da razão nem do hábito formação suficiente, diminui a vigilância sobre essa parte lamurienta. Ou seja, há uma parte da alma que é a melhor e que, quando não recebeu a adequada vigilância pela formação, pelo hábito, pela razão, vejam, portanto, a ideia da necessidade de uma educação da razão, de uma educação da parte melhor da alma. Quando essa parte melhor da alma não foi habituada ou formada para ser capaz de controlar esta parte lamurienta que se compraz na imitação, diminui a vigilância sobre essa parte lamurienta, porque é apenas espectadora de sofrimentos alheios, e para ela, quando um outro, que se diz homem de bem, inoportunamente dá razão a seu luto, nada há de vergonhoso em aplaudi-lo e compadecer-se dele. Ao contrário, ela julga que terá um lucro, o prazer, e não admitiria ser privada dele por desprezar o poema em seu todo. Há, portanto, um jogo psicológico na teoria platônica presente no espectador do teatro. Quem assiste um poeta trágico está, como um indivíduo, exercitando, está sendo tocado em sua parte passional, que se regozija com esse espetáculo, a ponto de chegar a comover-se com ele, de ser conduzido por ele. Mas aí, então, se não houver a capacidade
de formar a melhor parte da alma pela razão e pelo hábito, os efeitos maléficos deste fenômeno teatral se produzirão na vida dos indivíduos. Por isso, então, a tragédia é nefasta, porque ela estimula no indivíduo, ela alimenta no indivíduo esta parte inferior, que poderá sobrepujar a parte superior do indivíduo que não tiver esta parte superior adequadamente habituada e formada. Então, veja, o papel da educação aqui é muito evidente, né? A poesia para Platão, portanto, a poesia trágica, incluindo Homero, educa mal, porque fomenta a parte inferior da alma. A crítica era algo que era conhecido dos poetas, para eles argumentar melhor, né? E parece que as histórias elas têm um exagero daquilo que acontece no real, né? A ideia talvez desses autores aí é exagerar propositadamente para colocar uma nuvem nessa diferença entre e seria a consagração do autor, né? O que você está chamando de exagero? As histórias, elas geralmente são muito exageradas em relação mãe que mata filho, né? Então, veja, isso não é, eu não usaria o termo exagero. É um mito. São mitos. Nos poemas de Homero e nos poemas, na época posterior a Homero, Clitemnestra mata o marido Agamenon, Orestes é obrigado a matar a mãe para vingar a morte do pai. Né? Mas em nenhum momento o espectador, diante dessa tragédia, julga ou está preocupado com a veracidade disso. Né? Então, aí não é propriamente exagero, aí é um mito. Mas você falou que o público ia ver como foi feito. Sim. Não, Sim. Ele já sabe que Orestes tem que matar a mãe porque a mãe matou o pai. Então, nesse artifício, né, o poeta ele não pode, não é exagerar, mas colocar instrumentos para conter essa diferença que o Platão coloca entre a vida privada, né, e a encenação, porque seria uma consagração para o autor e o espectador deveria realmente perceber a questão disso. Não, não seria. Não, isso não é um valor estético ali. Nem o poeta, nem o espectador estão... O poeta não quer iludir o espectador. Ele não quer produzir no espectador nenhum tipo de ilusão. Quer dizer, é um pouco estranho para nós, porque nós não estamos acostumados, por séculos de cultura, com a ideia, e sobretudo porque nós vivemos uma cultura da produção cinematográfica, cada vez pior, diga-se de passagem, que privilegia a surpresa. Nós vivemos a ideia de que é preciso surpreender. Então, você assiste hoje um filme, ou lê um romance, você percebe o tempo todo o roteirista, ou o escritor, procurando surpreender o leitor. Produzir uma situação de completa inversão. No interior da tragédia isso acontece. As personagens são surpreendidas. Elas reconhecem algo que elas não sabiam. Édipo reconhece, num dado momento do Édipo Rei, que matou o pai e teve filhos com a mãe. Ele passa por um processo de surpresa, de uma descoberta de algo que para ele era impensável, mas não o espectador. O espectador sabe exatamente que em algum momento do Édipo Rei de Sófocles, ou do Édipo Rei que provavelmente Ésquilo e Eurípides também escreveram, Édipo descobrirá que matou o pai e teve filhos com a mãe. Então, não há para o espectador a expectativa de ser surpreendido quanto ao enredo. Há do espectador a expectativa de que o poeta desenvolva este enredo de uma forma original, digamos assim. Né? E de uma forma em que esse espectador, de alguma maneira, esteja se vendo ali.
esteja encontrando algo que lhe diga mais do que o mito. Não sei se o exagero é um recurso aí. A não ser no sentido em que a relação entre os deuses e os homens estabelece uma diferença de poder, de capacidade entre o divino e o humano muito grande. Né? Então, não creio que haja essa intenção. Eu acho que o que Platão diz aqui é uma crítica que só faz sentido se adota uma visão platônica da alma e dos valores morais que Platão relaciona a essa concepção de alma que ele tem. Uma parte melhor, uma parte pior, uma parte pensante, que por ser pensante é melhor, uma parte das paixões, que por isso é pior, de uma maneira muito marcada. Sem aceitar essa diferença, essa crítica não teria grande sentido. Sim, exatamente. Então, mas o que é persuadir aqui? O que é exatamente persuadir? Persuadir é produzir um argumento? Contar melhor a história. Mas o que é contar melhor a história aqui? Bom, certamente isso envolve a capacidade, o conteúdo dos versos, a força dos versos. Isso envolve o quanto o poeta é capaz de evocar valores humanos nos quais o espectador se identifica. Em outras palavras, o mito ele é mais um esqueleto da tragédia do que propriamente a sua carne. A sua carne está na habilidade em contar, no valor poético propriamente dito, e no quanto o poeta é capaz de falar diretamente ao seu espectador. E aí é que entram valores e ideais, daí a ideia de que essa poesia é educativa, é formativa, que são típicos do espectador e não do mito. Né? Eu vou depois tentar, hoje na próxima aula, tomar algumas tragédias como exemplo do que poderia ser isso. Né? Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de mostrar como se reconhece, num Platão, por exemplo, a força educativa, ainda que no caso de Platão, má educativa, da poesia trágica. Quer dizer, para Platão, quando um indivíduo assiste um espetáculo trágico, se ele não for adequadamente formado na sua parte racional, por isso o poeta não tem lugar na cidade justa, ele será vítima de um grande dano moral. Um dano na sua alma. Porque essa poesia, quanto melhor ela for como poesia, mais prazer ela produzirá no espectador e mais o levará a estimular essa parte inferior. Né? Essa é o cerne da crítica aqui. Bom, isso, concordemos ou não, para concordar com isso, nós temos que aceitar a teoria platônica da alma, que não temos que comprar essa mercadoria aqui. Mas isso mostra o quão forte é para Platão e para a sua época a instituição da poesia trágica. A poesia trágica não é um passatempo. Ela é, como eu disse, formadora de opinião. Né? Platão está tentando encontrar uma maneira de desqualificá-la. Ele precisa desqualificá-la porque ela vai no sentido contrário daquilo que ele julga ser a filosofia propriamente dita. Né? O próprio Jäger, uma página adiante, vai numa nova passagem levantar algumas ideias também que são muito relevantes para entender o que significa dizer que a poesia é educativa. Página 294, ele lembra aqui, isso é um fato muito importante, as tragédias, a exibição das tragédias nos festivais envolveu 3 competidores. E esses 3 competidores tinham que produzir, eles eram poetas, eles eram autores, em alguns casos atores, como Ésquilo e Sófocles parecem ter sido, e eram produtores. Portanto, eles precisavam de patrocínio. Era preciso que alguém bancasse a produção. Né?
E cidadãos atenienses se apresentavam todo ano com patrocínio para bancar essas tragédias, e isso lhes permitia fazer parte dos coros das tragédias. Os cidadãos que faziam parte dos coros das tragédias eram cidadãos atenienses, e que ganhavam o direito de fazer parte do coro, contribuindo financeiramente para a produção das peças. Né? Era isso que permitia ao poeta produzir os seus espetáculos. Né? Ora, vai dizer o Jäger, por que o cidadão queria fazer parte do coro? E por isso, então, os coros das tragédias, via de regra, eram representadas por cidadãos anônimos. O Édipo Rei, por exemplo, o coro são cidadãos tebanos. E esses cidadãos tebanos, no fundo, dizem a opinião da cidade. Dizem o que a cidade julga a respeito das personagens e do que elas estão dizendo. Né? Vejam só. Ele relembra aqui o fato de que a tragédia se origina do canto dionisíaco. E relembra o impulso dionisíaco, né? E que ele convinha mais aos dramas cômicos, satíricos e burlescos, que subsistiam ao lado da tragédia, como manifestação da antiga forma das representações dionisíacas e que o povo continuou a exigir após cada trilogia trágica. Dioniso é o deus ligado também à comédia e à sátira, sobretudo. Né? Por isso que a tradição obrigava, depois de uma trilogia trágica, a apresentação de uma sátira. E havia também um dia dedicado à comédia. Tudo isso está ligado ao deus Dioniso. Sim. Diz o Jäger, mas o êxtase dos atores na tragédia era verdadeiramente dionisíaco. Era o elemento da ação sugestiva que se exercia sobre os espectadores para compartilharem como realidade vivida a dor humana que na orquestra se representava. A palavra orquestra significa o lugar em que o coro fica localizado. Tá? Isso se aplica principalmente aos cidadãos que formavam um coro, os quais se exercitavam o ano inteiro para se compenetrarem intimamente do papel que iam representar. Então, o indivíduo que fazia parte do coro, que ganhava o direito de fazer parte do coro, ele tinha acesso ao texto para poder estudar o texto, né? Assim como os atores. O coro foi a alta escola da Grécia Antiga, muito antes de existirem mestres que ensinassem a poesia. E a sua ação era, com certeza, bem mais profunda que a do ensino meramente intelectual. O Jäger está aqui defendendo a tese de que fazer parte do coro tem uma função educativa de um tipo diferente da educação propriamente dita. Né? Não é sem razão que a didascália coral, que o ensino coral, guarda no seu nome a recordação da escola do ensino. Pela sua solenidade e raridade, pela participação do Estado de todos os cidadãos, pela gravidade e pelo zelo com que se preparavam e a atenção prestada durante o ano inteiro ao novo coro, como se dizia, pelo número de poetas que concorriam para a obtenção do prêmio, aquelas representações chegaram a ser o ponto culminante da vida do Estado. Era com a atitude elevada e solene com que os cidadãos se reuniam às primeiras horas da manhã para honrar Dioniso, que eles agora se entregavam de corpo e alma e com alegre aceitação às impressões que as graves representações da nova arte lhes ofereciam. O poeta não enfrentava nos bancos dispostos em torno do local das danças um público de gosto literário estragado, mas sim um público capaz de sentir a força da psicagogia, um povo inteiro disposto a emocionar-se num instante como jamais o teriam podido conseguir os rapsodos com os cantos de Homero. Essa é uma passagem, eu vou retomar daqui a pouco, extremamente importante. O poeta trágico alcançou verdadeira importância política. E o Estado pôde senti-lo quando Frínico, que é considerado um dos primeiros poetas trágicos, um velho contemporâneo de Ésquilo, arrancou lágrimas ao povo ao representar numa tragédia uma catástrofe do tempo,
a conquista de Mileto pelos persas, de que os atenienses se sentiam responsáveis. Então, ao evocar aqui a capacidade que o poeta trágico tem de comover e a disposição do espectador em ser emocionado no espetáculo da tragédia, ou seja, o espectador vai ao anfiteatro de manhã cedo, enfrenta um dia inteiro de sol. Né? Imaginem assistir uma tragédia ao meio-dia no anfiteatro, que é ao ar livre. Né? Ele diz, este público não tem um gosto literário estragado, mas é um público disposto a emocionar-se de um modo tal que nunca um rapsódio de Homero poderia conseguir. Ele diz então aqui, ele usa uma expressão extremamente importante, este é um público capaz de sentir a força da psicagogia. Psicagogia é um neologismo, na verdade é uma palavra grega utilizada no vernáculo para manter o termo grego. Né? Em grego, psicagogia, psique, alma, tá? Agogia vem de ago, que é o verbo conduzir. A psicagogia é a condução da alma. Né? Pedagogia é a condução da criança. Né? Paidagogia, a condução da criança. Jäger aqui está usando esse termo para se referir, em primeiro lugar, àquilo que a audiência da tragédia quer que se produza nela, uma condução de sua alma. Né? O indivíduo que vai à tragédia quer ter sua alma conduzida pelo espetáculo e se refere, portanto, à intenção que move a elaboração da poesia. Ele está dizendo que o poeta, eu acho que em última análise, quer produzir, ele quer exercitar sua capacidade de psicagogia do espectador, de condução da alma do espectador. Olha, esse termo é um termo extremamente interessante que o Jäger usa aqui, porque ao usá-lo, ele está deliberadamente aproximando a produção da poesia trágica e a disposição do espectador de uma situação psicagógica que descrevia por excelência a produção da retórica. Né? Como vai nos dizer Platão, um diálogo chamado Fedro, no qual Sócrates, discutindo o papel da retórica, retoma um lugar comum dos oradores, dos retores, que dizem a retórica é uma psicagogia. Né? A capacidade de produção de discursos que persuadem o interlocutor, na praça pública, no tribunal, é uma forma de condução da alma do indivíduo. Né? Olha, nós vimos no texto da República, que agora há pouco eu comentei, que no limite era isto que Sócrates vinha descrevendo, quando ele dizia que um bom poeta produz num espectador desavisado, um espectador que tem sua alma, que tem a melhor parte da alma pouco formada e pouco habituada, produz nele um prazer que faz com que o indivíduo siga, se emocione junto, seja comovido. Isto é, conduzido. Ele tem sua alma conduzida pelo poeta. Né? O poeta, portanto, é um psicagogo. Assim como um orador no tribunal é um psicagogo, é um condutor de almas. Bom, esta associação que se pode fazer entre o poeta trágico e o orador, que Platão certamente endossa, porque Platão quer desqualificar a ambos no mesmo golpe, né? O que o poeta trágico faz no limite é o mesmo tipo de malefício que o sofista faz ao ensinar retórica. Essa aproximação que Jäger faz aqui, Jäger não a faz emitindo um juízo de valor negativo, como Platão.
Mas ele a faz porque certamente o cidadão ateniense vê na produção da poesia trágica o mesmo tipo de efeito produzido, ou o mesmo tipo de capacidade de condução do indivíduo de que o orador e o sofista se julgam capazes. Portanto, nós estamos aí diante do mesmo tipo de efeito educativo, ou pelo menos diante do mesmo tipo de pretensão educativa. Né? Por isso que o poeta trágico pode ser visto, desse ponto de vista, no mesmo nível do sofista, propondo uma educação, propondo conduzir a alma daquele que o ouve. Né? Então, a ideia de que os indivíduos que vão assistir a tragédia vão capazes de sentir a força da psicagogia, né? Disposto a emocionar-se com a tragédia, isto é, na verdade, uma maneira de comentar o mecanismo, a pretensão educativa da tragédia. Isso nos remete a uma outra passagem muito conhecida sobre a tragédia grega, de extrema complexidade, até certo ponto obscura, e que tem gerado muita polêmica, que é a célebre definição que Aristóteles dá da poesia trágica na poética. Professor, só uma dúvida que eu estou. Diga. Parte anterior, como é que ficava? Também era o ápice da democracia, por outro lado, né? Como é que ficava a população frente a esses critérios censitários para se juntar ao coro, que era uma parte tão importante da cidade, e que fugia ao caráter democrático por depender de pagamento? Né? Por que fugia do caráter democrático? Porque dinheiro não é critério de cidadania, a não ser que você seja escravo. A tragédia não é produzida pelo Estado. A tragédia não é... As encenações trágicas fazem parte dos festivais públicos, mas não são de responsabilidade da cidade, do Estado. Os poetas que se inscrevem, que se apresentam para participar. Esses poetas eram pessoas de projeção ou se projetaram graças ao talento poético? Olha, Ésquilo e Sófocles foram generais. Ésquilo combateu nas Médicas e Sófocles combateu na Guerra do Peloponeso. Sófocles com certeza era filho de família rica, Ésquilo a gente não sabe ao certo. Tá? Poética 1449b, 24 e 28. Eu vou citar aqui a tradução do professor Eudoro de Souza. Da coleção dos Pensadores. Aqui se trata da coleção dos Pensadores pela editora Abril, não pela Nova Cultural. Não sei se nesses novas edições da Nova Cultural o texto está presente ou não. Tá? Isso aqui é da primeira edição, de 73, onde há um volume que contém a poética, a ética nicômaca, os tópicos e refutações sofísticas. Eu vou citar aqui o trecho, então, famoso da definição de tragédia que Aristóteles dá nesse capítulo 6 da poética, porque é uma passagem comentada há séculos e que até hoje não se tem uma interpretação única, mas que está justamente expressando o cerne, segundo Aristóteles, do mecanismo da tragédia. Diz Aristóteles, pois, a tragédia imitação, como Platão já dizia, a tragédia é a imitação. Aristóteles não tem o mau humor platônico para com a imitação, ele aborda a poesia de um ponto de vista poético e não moral. Pois, a tragédia a imitação de uma ação de caráter elevado. De caráter elevado porque Aristóteles distinguirá, e antes dele outros o fizeram, ações de caráter elevado, como típicas da tragédia e da épica, e ações de caráter baixo, como típicos da comédia. A comédia é o chamado gênero baixo. A tragédia e a épica são o gênero elevado. Em linguagem... pois, a tragédia a imitação de uma ação de caráter elevado,
completa e de certa extensão. Em linguagem ornamentada, aí entra o poetar propriamente dito, como usar a linguagem, e com as várias espécies de ornamentos distribuídos pelas diversas partes do drama. Imitação que se efetua não por narrativa, quer dizer, a imitação, aqui Aristóteles está retomando uma famosa distinção do livro 3 da República de Platão, quando Platão distinguia a narrativa simples e a imitação pelo diálogo, né? Imitação que se efetua não por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o terror e a piedade, portanto, a tragédia suscita terror e piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções. Né? Então, a tragédia suscita o terror e a piedade, e ao suscitar o terror e a piedade, tem por efeito purificar essas emoções. Né? É a famosa teoria da catarse. Catarsis catarsis tom pathematon, a tradução já é um problema. Limpeza, purgação, como ele traduz, a purificação dos pathema, das emoções, das afecções. Né? De alguma forma, então, diz Aristóteles, ao produzir terror e piedade, a tragédia purga, purifica, limpa estas emoções. E esse seria o grande objetivo da tragédia. Né? Bom, e aí surge uma série de problemas. Por exemplo, dizer que a tragédia é purgação das afecções purgação significa eliminação desses sentimentos, ou seja, quando eu, diante de uma tragédia, sinto terror e piedade, eu estou purgando essas emoções, porque eu volto para casa desprovido delas, eu as deixei de alguma maneira no anfiteatro, é isso que Aristóteles quer dizer? É uma limpeza, como se essas afecções fosse algo que eu devesse deixar lá. De alguma maneira eu me livro delas quando elas são suscitadas diante da tragédia. Essa é uma leitura. A outra leitura é que essa purgação não é uma purgação que tem por objeto essas emoções, mas que ela se dá através dessas emoções, e que ao sentir essas emoções no teatro, eu de alguma maneira sou purgado, eu sou purificado, mas isso não quer dizer que eu não as tenha mais, quer dizer que este fenômeno de senti-las no teatro produz em mim algum tipo de purgação. É outra possibilidade, ou seja, não é muito evidente, desde o século XVII, as traduções, os comentadores ficam se perguntando, porque infelizmente Aristóteles só usou o bendito termo catarsis aí. Nunca mais Aristóteles usou esse termo. Tem uma passagem, parece, numa obra de biologia, se não me engano. Então ninguém sabe o que ele quer dizer com a tal da catarse, com a catarse. Né? Quer dizer, há muitas interpretações aí do que vem a ser essa catarse. De qualquer forma, esta conhecidíssima teoria da tragédia como catarse das emoções significaria que, para Aristóteles, a tragédia não tem função educativa? Ou a ideia de que o espectador é alterado, é purgado, purificado no seu íntimo, seja porque ele é limpo dessas emoções e volta para a sua vida limpo delas, seja porque o fenômeno da produção dessas emoções no teatro, de alguma maneira, as equaciona no seu interior. Né? Nós podemos ver nisso aí também, sem dúvida nenhuma, uma visão educativa da tragédia. Não são excludentes da teoria da catarse
com a ideia de que a tragédia é produtora de algum tipo de melhoria do indivíduo. Né? Quer dizer, essa catarse, seja o que ela for, ela é, da parte de Aristóteles, a expressão de algo benéfico, de um efeito que produz no indivíduo alguma coisa que lhe é desejada. Então, Aristóteles aqui está se afastando de Platão, ele tem uma visão mais condescendente, até positiva do espetáculo da tragédia, no efeito que ele produz no espectador, e talvez se possa dizer que também aqui caiba, né, uma concepção paidêutica da tragédia, agora como catarse das afecções. Na próxima semana, eu vou comentar rapidamente mais 2 ou 3 passagens da Poética, que eu acho que elas também deixam muito claro que também Aristóteles vê a tragédia como uma produção educativa, e aí então nós vamos passar a rapidamente observar em que sentido, em algumas das tragédias, nós podemos encontrar o poeta educando, ou seja, o poeta tentando falar ao seu espectador pelo mito, pelo mecanismo da tragédia, respeitando as regras do gênero, por assim dizer, a superioridade divina, a punição do humano, o destino humano traçado pelo divino. Como é que em tudo isso que caracteriza o mecanismo da tragédia, ainda assim nós poderemos ver embutida na tragédia uma mensagem educativa, ou uma exploração de alguma coisa que o poeta quer dizer ao espectador, que identifica o espectador, que permite ao espectador uma psicagogia na qual o espectador está envolvido. Né? Vocês vão ver que, se isso for possível, vai nos colocar diante de alguns temas clássicos da filosofia posterior. Né? Alguém tem alguma pergunta? Professor, eu não entendi muito bem. Você falou que quando o bicho oferece, sente terror ou piedade, é crítica fácil que elimina as emoções. Então, elimina é uma interpretação possível, mas não a única. Mas purificar as outras, se eu já tivesse todo purificado, eu não teria nem essas duas, e logo não aconteceria. Não, veja, isso não quer dizer, quando o Aristóteles diz que a tragédia tem por efeito a catarse das emoções, vamos supor que catarse significa eliminação. Não significa eliminação da capacidade de sentir novamente terror e piedade. Não é isso que estaria sendo eliminado. A palavra catarse significa limpeza, fundamentalmente. A ideia da limpeza. Né? Quer dizer, por isso que algumas traduções vão chamar de purgação. Purificação. Né? Quer dizer, suponha que eu sou um espectador de uma tragédia e na minha vida eu tenho passado por uma série de situações que produziram em mim emoções, como por exemplo o terror. O que Aristóteles estaria dizendo o espetáculo de contemplar o terror do herói na tragédia me faz sentir este terror e me alivia, por assim dizer, desse terror. Né? Essa é uma interpretação possível da ideia da catarse. E eu então volto para casa menos aterrorizado, nesse sentido a positividade da tragédia está que este terror que eu carregava comigo, de alguma maneira eu deixei lá. Ao me identificar com o herói, eu senti aquele terror e eu deixei lá. Eu fui purgado desse terror. Essa é uma interpretação. E é possível uma interpretação num reflexo futuro? Você falou do passado, purgar um terror antigo. E permite ter uma interpretação de uma desintenção moral, de um sentimento, que após isso eu vejo que é possível sentir isso na vida cotidiana, que não é mais tão moralmente reprovável, que foi um pouco purificado. O texto é tão lacônico e há tão poucos subsídios de outras passagens que é muito difícil dizer a você que não. Eu creio que o que Aristóteles está dizendo é um pouco mais simples. Quer dizer, é claro, se você tiver razão, então a ideia de que a tragédia é educativa fica bastante forte. Sim, não sei se Aristóteles chega tão longe aqui. Aristóteles ele tem uma visão mais técnica da poesia, ou seja, ele não a aborda como moralista, como Platão faz.
Então, ele examina a poesia e a tragédia, em particular aqui, do ponto de vista neutro quanto à sua moralidade. Então, é difícil dizer que ele endossaria a posição de Platão ou a posição inversa de Platão também. Ele parece tentar mostrar, não parece impossível isso que você disse, mas eu acho que Aristóteles não quer chegar tão longe. Ele quer só mostrar que o fenômeno de assistir de uma tragédia é esse do indivíduo sair do espetáculo da tragédia aliviado das suas paixões. Quer dizer, de alguma maneira, com as suas paixões ou moderadas ou purgadas, aí todo o problema. Mas eu não sei se ele pretende ir mais longe do que isso. Quer dizer, isso não elimina a ideia de que a tragédia possa fazer com que o indivíduo mude sua visão das coisas, passe a agir de um modo diferente, não elimina, mas também não está dito assim. Eu acho que ele não quer se pronunciar sobre isso. Porque isso o aproximaria de Platão de uma forma que ele não deseja aqui. Então, façamos um intervalo. Alguém ainda não se inscreveu em seminário? O pessoal do seminário de hoje está presente?